Glória a Deus. Meus irmãos, então, nós vamos ler João 14. Apenas o versículo 26. Você pode colocar na tela aí, minha irmã? Já está. Já está. Então só vou ler aqui. Diz: mas estou lendo a minha Bíblia na tradução de Almeida, revista corrigida, está mais perto do original. Então verso 26: mas aquele Consolador, com letra maiúscula, o Espírito Santo, com letra maiúscula, que é o Pai, com letra maiúscula, enviará em meu nome, aqui é Jesus falando para os discípulos, vos ensinará todas as coisas, eu vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Bem, irmãos, então olha aqui uma amostra clara de que nem todos que estão dentro da igreja têm o Espírito Santo. Primeiro, a palavra ensinar. Quem de nós, irmãos, sabe tudo o que Jesus ensinou, que está na Bíblia? Ele falou, foi tudo, não foi um pedaço, nem um outro. Não é dizer, eu já sei, não sabe, não sei qual, já sei o que ele diz em Mateus 3, no verso tal. Não, ele diz, o Espírito Santo vai te ensinar tudo e vai te lembrar tudo o que Jesus falou. Então, meus irmãos, isso é muito perigoso, porque quando eu e tu não queremos escola bíblica, não queremos gastar tempo com nossa Bíblia em casa, aí mesmo é que é problemático para se cumprir essa profecia que está aí nesse texto. Primeiro, se você não estiver numa igreja que tem interesse, primeiro, de ensinar, que gasta mais tempo cantando e outras coisas, e o ensino a 10 centavos, você se preocupa com esse tipo de igreja. Eu me lembro que foi chamado para pregar uma virada de ano, uma igreja grande aqui de São Luís. Chegou lá na virada de ano, um culto de quase 6 horas de relógio, e começaram, coreografia, não sei o que, enrolação, enchendo linguiça. Quando já dava quase meia-noite, o pastor presente me chama, agora vamos chamar o missionário, vai para falar. Eu disse para ele, meu irmão, quanto tempo eu tenho, que eu não sei pregar, se perguntar. Ele disse, você tem 5 minutos. Eu disse, meu Deus, 5 minutos? Estou acostumado a pregar 80 todo dia, 80, talvez o único pregador do mundo que prega 80 minutos todo dia, faz 8 anos que eu faço isso, e eu não entendo porque o homem desse 5 minutos, não tem problema não, eu li o versículo e fiquei olhando ali, quando deu os 5, tchau, vamos embora, Deus abençoe. Você não vai esperar para comer o cura cozida, troina frita que tem aí, não dá não, irmão, tchau, e fui embora. Então eu quero falar para você que infelizmente muitas igrejas não estão preocupadas com o ensino. Só que a única maneira da pessoa se salvar não é dom espiritual, não é ter dinheiro, ficar bilionário. É 1 Timóteo 4,16, Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, que é o ensino, a doutrina e ensino é a mesma coisa. Na mesmo texto ele diz, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como a quem te ouve. Significa então, que o ensinador que não está preocupado com o ensino, ele não está preocupado com a salvação nem dele, imagina dos outros. Então eu quero falar disso aqui. Ele diz, se o Consolador vier, e na mensagem que eu enviei hoje de manhã, de 80 minutos de manhã em áudio, eu falei de João 16:7, que o Consolador quando vier, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então convencer é o que o mundo diz por aí, irmãos,
que igreja está fazendo lavagem cerebral em pessoas, porque mudou isso, mudou aquilo, não é mais assim, ímpio, como ele era, um perdido como era, mas porque Deus conseguiu fazer uma obra na mente, no coração, nos valores, como eu, irmão, atirador de elite da Polícia Civil do Maranhão, atirava no olho, sem brincar, tinha ódio terrível. Eu acho que eu tenho uns 20 anos que eu não consigo ter ódio de ninguém. Eu brigo, eu zango, mas daqui a pouco estou ali de novo beijando. Glória a Deus. Bem, Consolador, primeiro quero falar de Consolador. Para que a gente esteve estudando aqui na sexta, ontem, que acontece ensino bíblico toda sexta, aqui, e falamos sobre o Consolador de João 16:7, que agora se repete em João 12:26, 14:26. Por que Consolador? Porque naquela época o cristianismo passava uma tribulação violenta, como hoje já está passando na maioria dos países. Você não pode hoje ser cristão em mais de 80% dos países do mundo inteiro. Eles matam os cristãos. Qualquer país muçulmano, que são 57 nações do mundo, eles matam os cristãos, principalmente Irã, Paquistão e por aí vai. Assim era na igreja primitiva. Então quando Jesus falou, ele está dizendo: olha, o Espírito Santo vem para você te convencer. Primeiro, tu vai ter que passar perseguição, e não pode usar o pecado nessa hora, porque senão você vai dar conta de você mesmo. Porque o pecado, que ele diz que a gente vai ser convencido, porque Paulo disse: o salário do pecado é o que? Beber sorvete? É a morte. Romanos 6:23. Você mata tudo o que Deus tem para ti. Se na hora que você estiver passando sua luta, você arrumar problema com os outros por causa da tua luta, ele é consolador, porque ele quer que você vá buscar nele nessa hora. Vai orar, crente, na hora da tua luta, para não ficar botando defeito nos outros, não jogar problema para os outros. Nunca Jesus disse: teu inimigo mata ele, odeia. Não, Mateus 5:44, ele diz: ouviste que foi dito, ama teu amigo, odeia teu inimigo. Eu porém te digo, ama teu inimigo, abençoa quem te amaldiçoa, ora por quem te persegue, para que tu seja filho do Pai que está no céu. Por que ele usa essa expressão, para que tu seja filho do Pai que está no céu? Porque 1 João 3:10 diz: quem não ama é filho do diabo. 1 João 3:10 diz: essa é a diferença entre filho de Deus e filho do diabo. Quem não ama seu irmão é do diabo, está no território de Satanás, mas está cantando, pregando na igreja, e não sabe que é o Espírito que está por trás. Então eu quero falar do Consolador, tá bom? Primeiro, ele é consolador, e ele vai primeiro ensinar a você viver com dinheiro ou sem dinheiro, com problema ou sem problema, com sapato ou sem sapato, com carro ou sem carro, como a igreja primitiva. Me dá só um membro de uma igreja primitiva que era bilionário e nunca teve problema só porque ele era cristão. Ou um pobre sem nada, que nunca teve problema e era cristão. Me mostra só um. 2 Coríntios 8:9. Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Vai ver lá com tanto problema Jesus enfrentou. Paulo, 2 Coríntios 6:10. Como pobre, enriquecendo a muito, como nada tendo e possuindo tudo no céu, na terra não. Não tem um versículo que diz que Paulo tinha uma bicicleta para andar, nem nada. Ele era um pregador. Então hoje
para o camarada dizer, eu tenho o Espírito Santo, tem que dar um relux ali. É mentira, Deus pode dar sim, mas Lucas 12:48 diz, a quem mais for dado, mais será cobrado. Então olha só, eu quero falar disso aqui, ele vai ensinar, tá bom? E depois ele vai lembrar. Eu quero falar sobre algumas coisas que eu anotei aqui, porque isso aqui vai para a escola bíblica em áudio de madrugada, porque muita gente não veio para o trabalho hoje, Deus sabe o motivo, e eu vou falar de algumas coisas que Jesus falava e dizia, te lembra? Ele falava e depois dizia para o discípulo, te lembra disso aí que eu estou te dizendo. Uma delas está bem aqui, ó. Aqui, ó, João 15:20. Ele diz para os discípulos, lembre-se, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se eles me perseguiram, eles vão perseguir também vocês. Qual a igreja que pode mudar isso aqui, irmão? Tem igreja por aí pregando que você, como cristão, só que é membro da igreja dele, nunca vai passar tribulação. É mentira. Olha, sabe o que Paulo diz em 2 Timóteo 3:10-12? Os que quiserem viver piamente em Cristo vão padecer perseguições. Ou melhor, se você quiser viver o evangelho completo, como viver a igreja primitiva, tem gente, filho do diabo, que não vai aceitar e vai dizer, tu é fanático, para essa igreja eu não vou. Eu tenho dito que aqui era uma igreja para ser mais de 1000 membros. Muitos chegam e dizem, Deus me mandou para cá, mas daqui a pouco você dá uma palavra que mexe na carne dele, que é o papel da Bíblia, destruir as obras da carne, com a pregação de Gálatas 5:19-21, destruir. Aí o que ele faz? Ah, essa igreja aí não é de Deus, não tem a unção do Espírito Santo. Eu já falei aqui, irmão, que são 9 dons do Espírito Santo. Eu posso ter um, tu pode ter 9. Eu não sou obrigado a ter o teu dom. Cada um tem o seu. O meu é de ensinar. Eu sou alegre por isso. Romanos 12:6-8. Quem tem o dom de ensinar, se dedique a ensinar. Então por isso que eu estudo a Bíblia todo dia. Todo dia. Está aqui minha esposa, quando ela levanta, eu estou lendo minha Bíblia. E eu acabei de ensinar aqui na escola bíblica, mas já estou preparando a escola bíblica do outro dia. Então primeiro, ele diz, te lembra? Jesus disse para o discípulo, tu não é melhor do que eu. Ele diz, tu está pensando que se eles me perseguirem, eles não vão perseguir vocês? Vocês estão enganados. Ele está dizendo, o mesmo diabo que usava eles contra mim, o mesmo diabo vai usar contra vocês. Outra coisa que ele diz em Lucas 17:32, te lembra da mulher de Ló. Por que ele disse isso para os discípulos? Ele podia ter dito para Israel. Não, em Lucas 17 eram os discípulos que estavam ouvindo. E ele diz, te lembra, sabe por quê? Vai estar dor numa cama, um será levado, outro será deixado. Exatamente como a mulher de Ló, que Deus mandou buscar a família inteira dele, mas a mulher dele não escapou. Até hoje ela está na beira do Mar Morto. Hoje a mulher de Ló está na beira do Mar Morto. Digite aí, ó, a mulher de Ló na beira do Mar Morto. Está lá a estátua de Salzona lá, ó. Um monte de guia turístico vai para lá para ver. Todo mundo que mora em volta, pai para filho, neto, bisneto, vai passando a tradição. Se a mulher de Ló que está aí, para quê que está lá? Para a gente se lembrar do jeito como Deus avisou, quero salvar a tua família inteira. Vai ter gente que não vai subir, e a culpa não é de Deus. Ele está dizendo, te lembra? Vai estar dor numa cama, um será levado, outro será deixado. É o versículo logo depois do 32. Então, se o marido é crente e a mulher é quase crente, ou vice-versa, cantando aquela música Toninho do Aripibu, o negócio está ruim. Como é a música do Toninho do Aripibu? Eu sou quase crente, essa é a conversa de muita gente. Eu não bebo, eu não fumo, não tomo
quase crente, mas se Jesus voltasse agora, quase que tu subia também. Assim que ele canta lá na música. Sim, meus irmãos. Então ele diz: te lembra da mulher de Ló. Outra coisa que ele fala aqui, ó, sobre o camarada que foi queimado no inferno. Tem crente que não quer ler isso, tem igreja que não prega isso. Lucas 16, 25. Jesus contou a história de um homem que estava no inferno. E ele disse: eu quero que você mande lá na terra alguém falar para meus irmãos que faz a mesma coisa que eu, para que eles não venham aqui onde eu estou atormentado nessa chama. Nesse texto de Lucas 16, 25, Jesus diz: lembra-te, meu filho, que tu tiveste os teus bens na terra, e Lázaro está aqui consolado, e você está aí atormentado. Um texto desse, irmão, hoje a gente não se lembra, não quer saber, não quer ler. A maioria das igrejas não prega sobre o inferno, mas quando a gente morre, a gente vai se lembrar. Não quer lembrar hoje que existe um lugar de tormento esperando qualquer um que morrer. Pastores vão queimar no fogo. Quem canta, quem prega, quem disse foi Jesus. Mateus 7, 23. Que naquele dia muitos me dirão: Senhor, preguei no teu nome, expulsei demônio, fiz maravilha, falei língua, eu fui vaso do reteté. Mas ele disse, Mateus 7, 23, vou dizer publicamente: nunca te conheci, aparta-te de mim, tu que pratica iniquidade. Então, meus irmãos, tem gente que não sabe por que Jesus disse, Lucas 16, 25, lembra-te, meu filho. Ele usa a expressão meu filho, porque um dia esse daí dizia que é filho de Deus. Só que Romanos 8, 14 diz: os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se eu me guio por mim mesmo, como que eu vou dizer que eu vou para o céu? Se a gente diz, a Bíblia diz assim, irmão, mas eu digo é do meu jeito, ou então eu não quero, ou sai da igreja, você é um desigrejado, eu era ovelha, eu vou virar bode. Misericórdia. Mas ele está dizendo: lembra-te, meu filho, tu recebeste teus bens na tua vida. Então ele falou isso para um homem que tinha muito dinheiro, que estava no inferno. Se for o próprio Cristo que contou essa história, tu acha que ele está... Foi? Vai ali rapidinho. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, lembrar. Agora eu vou falar de outra coisa que Jesus mandou uma igreja se lembrar. Olha aqui, ó, 2:5 do Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Jesus diz para a igreja: lembra-te de onde caíste e te arrepende, senão virei sobre ti como ladrão, tu não vais saber a hora que eu virei sobre ti. A gente sai dizendo: Deus é bonzinho, é só amor, amor. Eu escrevi um dos livros, escrevi mais de 50 livros, até a maioria pelo Zap, em PDF. E um deles que eu escrevi é quando Deus deixa de amar. Que tem muita gente que Deus é só amor, é só amor. É mentira! Se ele fosse só amor, ele era aleijado. Ele igual eu e tu, que ele tem um monte de sentimentos. E um deles é esse aqui, irmão. O advogado vai se tornar juiz. Viu? Tiago 2,13 diz que o juízo de Deus será sem misericórdia. Então, enquanto a gente está vivo, Ele quer ser tudo de bom para nós. Mas se a gente morrer, é sem se lembrar disso bem aqui, ó. Infelizmente a gente não está dizendo para nós que temos o Espírito Santo. Ele diz: te lembra de onde tu caíste. Por que ele diz isso em Apocalipse 2,5? Para a igreja de Éfeso, uma igreja que antes ensinada por Paulo, que antes o pastor presidente da igreja era Timóteo. 1 Timóteo 1,3, Paulo diz: Timóteo, eu te deixei em Éfeso para te escolher presbíteros, obreiros, bispos. Paulo colocou ele para ser presidente. Quando Jesus escreve aqui, todos eles já tinham morrido. Paulo já tinha morrido, Timóteo já tinha morrido, e agora Jesus também tinha morrido e ressuscitado, fazia mais de 50 anos. Aparece para João, diz: escreva essa carta para essa igreja, diz: te lembra de onde tu caíste,
e te arrepende. O que é cair? Jesus usou uma expressão parecida em João 15, 1 ao 6, quando ele nos compara com o galho de uma árvore colocada nele. Ele, a árvore, a gente um galho, que ele diz: se tu for enxertado em mim como um galho, e não dá fruto, vai ser cortado, lançado no fogo. É como um galho que se corta, ele cai. Então, irmão, muito de nós não tem frutos para mostrar para Deus. Que fruto? Gálatas 5:22. O fruto do Espírito, primeiro: amor, paz, bondade, fé, temperança, etc. E Deus fica dizendo: tu tem o Espírito Santo como? Cadê os frutos? Então ele diz: te lembra de onde tu caíste? Quer dizer, onde foi que você aprendeu, ouviu, diz que ouviu, mas não quer mais praticar o que tu ouviste. Isso aqui é apenas um dos problemas. Eu tenho muito mais tempo lá, que é 80 minutos lá em áudio. Se Deus permitir, voltar aqui mais tarde, madrugada, para falar, para poder enviar. Outra coisa ele diz aqui, ó, Apocalipse 3:3, para outra igreja: lembra-te do que tu tens ouvido, recebido, e guarda-o. Senão, olha aí, ó, o senão. Nós temos que ter cuidado com isso aqui. Uma igreja que dizia que era igreja, mas tinha esquecido do que recebeu. O que nós recebemos? Tem gente que diz: eu tenho isso porque é Deus que me deu. Mas o que principal ele está falando é do ensino. O Davi disse: eu guardo a tua palavra no meu coração para me não pecar contra ti. E nós? Então, meus queridos amados irmãos, o papel do Espírito Santo é lembrar daquilo que a gente já ouviu, já sabe. Então Deus está nos desafiando. Como o tempo está passando, nós já vamos ouvir pregações, louvores. Deus está nos desafiando a aprender mais, estudar mais, gastar mais tempo. Deus escolheu essa igreja aqui para ser pequena, sabe por quê? O tipo de ensino que ela dá. Que muita gente por aí não dá um ensino como esse, para destruição da carne velha, tá bom? E por isso é que diz: isso aí é fria, essa aí não tem o Espírito Santo. Como? Se são 9 dons, um deles é o de ensinar. 1 Coríntios 12, 1 em diante. Então, meus irmãos, para finalizar, vamos ficar em pé em nome de Jesus? Então o papel dele é esse, ó: consolar quando você já sabe, não está mais praticando. Alguém falar para ti, em vez de tu agradecer, dizer obrigado, obrigado, obrigado Deus, que eu estou em pecado, eu estou errado, eu estou arrumando problema. Não, quando alguém falar para ti, você está errado, vai orar, vai clamar. Deus quer uma vida, nós e Deus, Deus e nós, individual. Não é contando por aí pelo WhatsApp: ai não, eu hoje amanheci zangada, mordida, porque a serpente me mordeu, porque não sei o que, e fica lambendo ferida, contando para os outros sua vida. Vai dizer para o Espírito Santo, vai orar, irmão. Aleluia. Gasta mais tempo orando que vai ganhar tu. Pai, estou abençoando teu povo em teu nome. Que o Senhor conserte nossa casa, o Senhor de verdade morar e ficar para sempre em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.